né? E já apontando para isso, eu queria colocar aqui uma coisa que eu falei também na outra sessão, ó o psicólogo aqui. Na outra live. Vem cá, você já contou para essa galera aí que nós estudamos juntos na faculdade? Nossa, já fizemos vários, nós já discutimos muito. E nós estudávamos de madrugada, que você me ligava lançando perguntas e a gente não dormia podendo responder. Caralho. Eu acordava com 300 mensagens. Nossa relação começou com ódio, depois virou amor? Isso aí, sempre. Você é um ótimo. Bora lá, manda lá. Então, na última live, a gente falou um pouquinho dessa construção do que era ser homem, né? E isso vem muito da construção lá das cavernas, onde a necessidade do homem servir era pela questão da força, né? Da questão, tinha muitos homens, né? A quantidade de homens perante a quantidade de mulheres era muito gritante, então a necessidade de uma competição era maior. Então era por isso que foi criado primeiro as guerras, depois as tribos, depois a unificação. Os homens precisaram se unir, não só perante aos animais, mas também perante a outros homens, né? E a partir disso foi se construindo aí uma ideologia, né? Se você vê a história da Grécia, por exemplo, você vê aí os espartanos, você vê os gregos, você vê as histórias épicas dos homens. Os homens sempre foram muito enaltecidos, né? Sempre muito vangloriados, muito valorizados. E essa máscara social, essa força social do homem, da palavra homem, ela veio até os dias de hoje com essa necessidade de empoderamento, de poder, de força, né? O homem não pode chorar, o homem não pode sentir, o homem não pode sofrer, o homem é inabalável, o homem é o provedor, o homem é o conquistador, o homem é o foda, né? E todas essas conjecturas que foram criadas, elas vêm de uma construção aí de milhões de anos. Eu queria saber de você como é que você olha esse mapeamento cultural e social do homem em si. Vamos começar por um contexto histórico primeiro, para a gente ir trazendo outros contextos. Quando você fez a pergunta, né, a chamada da sua live que fala assim, a fragilidade afetiva do homem, a gente já vai meio que dar já 50% aqui da sua live. Por quê? Por conta dessa construção. O homem, é o forte, é o cabeça, é isso. Logo, a mulher é diminuída ao lado desse homem. Hoje, contemporaneamente, nós temos uma mulher, como você diz, como eu, né? Justiceira, que luto pela causa feminina, tenho uma voz, e se eu não tenho, eu grito, não é? Eu não me calo. Dou entrevista o tempo todo, eu falo sobre a causa da mulher, digo para ela os direitos que ela tem, ajudo ela a gritar, puxo ela pela mão. O que acontece? Nós temos hoje homens extremamente afetados por essa carência, por essa construção, que não está acostumado a lidar com uma mulher que tem essa força toda. Então, quando ele se depara com uma mulher que tem voz, que tem força, que carrega também uma casa, como eu gerencio casa, eu gerencio meu consultório, eu gerencio minha carreira, eu fico louco, eu mexo na minha agenda, o que acontece? Ele não está acostumado, ele fica se perguntando, cadê aquela figura feminina? Cadê a minha mãe? Cadê aquela figura da avó? Né? Cadê aquela mulher onde, não é? Eu vou coordenar, eu vou direcionar, tá? Depois a gente entra nessa coisa do narcisismo, e ele fica perdido, ele entra nessa carência. Então, o que mais nós ouvimos falar? A mulher hoje está difícil, né? A mulher séria está difícil. Eu escutei uma vez um escândalo dentro de uma live, e o rapaz se saiu muito bem. Perguntaram para ele, mulher gosta mais de sexo ou de dinheiro? E ele rapidamente falou, nenhum dos dois. Mas essa era a imagem da mulher, né? De querer facilidade. A mulher, ela é vista
assim, né? Ela queria uma facilidade de um casamento. Você sabe onde isso foi construído? Lá atrás, século Muito XIV. traz, Nas o princesas. casamento já existe antes da Grécia, né? Os casamentos onde entendiam que a mulher procurava o príncipe. Gente, não era príncipe na beleza, presta atenção, alô? Era o príncipe porque era filho do rei. Então já tem essa conotação da mulher buscar aquele que tinha o poder, não só o poder financeiro, mas o poder de comando. Então a mulher já carrega isso na história dela, onde ela sempre busca o cara que tem mais dinheiro, ou o cara que tem carro, ou o cara que tem poder. A mulher gosta de homem com poder. Tinha até uma frase ridícula que eu nem vou falar, né? Que não gosta de. Ou seja, a mulher ela não estava interessada na relação ou no sexo. O interesse da mulher era no poder e no dinheiro. Então, o homem de hoje, trazendo, né, pela sua chamada, nessa fragilidade afetiva, existe esse homem fragilizado afetivamente? Sim. Mas não é que ele seja um homem bobinho, um menino, não. A fragilidade dele vem quando ele se depara como uma mulher diferente do homem que você traçou. Uhum. Por isso é que né, as pessoas, quando olham o feminismo, e eu não levanto bandeira alguma, a não ser a da minha crença, né? Quem me conhece sabe, não levanto bandeira alguma, eu estou aqui para tudo e para todos. Uhum. Mas muitos que criticam o feminismo, eles colam, desculpa, o feminismo com o homossexualismo. Principalmente o homem. Ah, é feminista, só pode ser lésbica. Por quê? É difícil para eles olharem uma mulher nessa posição. Uma posição de combate, uma posição de fala, uma posição de dizer, não quero. Então vamos juntos, vamos gritar, vamos botar, sabe? Não que o movimento seja esse, o movimento feminista é para igualdade de direitos, mas eu não quero ser igual ao homem. Eu não quero ter direitos ou ser vista como homem. Eu quero direitos iguais quando a gente fala do homem e de mulher de papel social. Porque os nossos corpos são diferentes, gente. Não tem como negar isso. Nós somos seres biológicos. Tá? Não tem como negar isso. Nós temos corpos. Sim. Interessante essa semana, Evandro, que eu ouvi um negocinho do YouTube, o rapaz falando, era uma sátira, uma igreja, onde ele disse que fizeram um chá de uma ultrassonografia e as pessoas perguntaram o que era. E aí, é menino ou menina? Aí que os pais falaram assim, não é nada, é somente um bebê. Ele falou, gente, a gente não vai poder mais dizer se é menino ou menina, quando crescer decide. Que isso? Sabe? Então, não estou falando de homossexualidade, não estou falando de sexualidade, só estou falando, sabe, do que está acontecendo. A gente tem medo agora de dizer, que é capaz de perguntar o que você é, Evandro, homem ou mulher, você depende. Quem é você? Que momento você está falando? Essa construção do... agora o homem ele não pode mais existir, a mulher não pode mais existir no contexto, porque agora nós temos diversas conjecturas, né? Diversas interpretações. Até mesmo essa coisa do tornar-se mulher, tornar-se homem, ele traz essa sensação de que, não, eu decido. Não, claro, você pode decidir o que você quiser. Só que, biologicamente, nós temos só dois sexos, né? Binários. Somos binários. Somos binários. E aí faz essa e esse é um ponto que acho que é o que eu sempre falo, que é o academicismo que mata, sabe? Essa coisa o acadêmico só fala pro acadêmico, sabe? O acadêmico só fala dentro da faculdade. Esse acadêmico ele tem que sair dessa faculdade e vir para público, para falar, gente, vamos parar com essa baboseira e vamos falar que nós temos dois sexos. A gente pode depois que você nasceu, você pode ser o que tu quiser. Pode ser até jacaré. Mas vamos botar isso, vamos estipular esse ponto, porque isso é biológico, tá? Isso vem da genética. O que vem depois é social. Acho que as pessoas elas esquecem muito desse ponto, né? E aí e isso também aumenta ainda mais essa questão da fragilidade, porque quando a gente fala de masculinidade, né? Quando a gente fala dessa palavra, por isso que eu gostei muito de falar dessa palavra. Masculinidade. Essa fala já é uma fala de empoderamento. Entende? Porque é uma fala provocativa. Então é uma fala provocativa porque nesta década ela é provocativa. Entende? Se a gente falasse da nossa época, não teria nenhum problema da gente falar da palavra masculinidade.
mas por conta de uma série de fatores sociais, essa palavra começou a ser endemoniada. Entende? Por quê? Porque você não pode ser mais másculo. Você não pode ser mais masculino. Sabe? O homem que é masculino, ele é grosso, babaca, heterofóbico, homofóbico, idiota, o famoso macho alfa. O que eu acho horroroso essa palavra. Você falando isso me remeteu, desculpa, a psicanálise de novo, né? Mas só que agora freudiana. Eu não sei falar de outra coisa, gente. Vamos lá, é como falar do perverso do pervertido, né? Se eu falo do pervertido, eu falo do promíscuo, do doente. Se eu falo do perverso, eu falo do malvado. Parece que é essa dicotomia. Não, mas um entra do outro, né? Sim. O hétero, o homem, não sei, né? Ele é constituído de fantasias, e essas fantasias são o que dizem na hora da análise que nós somos. E aí, são fantasias pervertidas? Mas somos cheios de fantasias, né? Sim, você falou, né? Eu não posso falar mais másculo, é como não poder falar da perversão, mas aqui tem, né? Aqui tem. A gente tem, né? Claro. E outra, é uma generalização, né? Você generaliza todos os homens como perversos. Todos os homens nesse sentido. Claro que... Eles podem ser perversos, mas não pervertidos. Quando eu falo perverso, eu falo que ele é mau. Pervertido é ruim. É aquele que sai da desigualdade do gênero, né? Do homem e mulher, vamos dizer assim, pela sexologia, né? Para procriar. Quando eu entro para um homem e uma mulher dentro da psicanálise, onde, né, a mulher se constrói, porque o homem já é porque tem o falo, aí eu venho com essa divisão. Aquele que sai daquele padrão pervertido, né? É aquele que é o promíscuo, não é o perverso, porque o perverso é malvado. O perverso até pode ser, mas pervertido não. Então, mas não é a fantasia? O que me torna pervertido não é a minha fantasia? Sim, total. Mas é exatamente essa fantasia que ela acaba sendo anulada pela sociedade. Tem que fazer outro código aí. Fala. Por quê? O quê? E nem falamos de narcisista. Quero falar de narcisista. Calma. Mas é por conta dessa perversão gerada, né, dessa perversidade que você mesmo colocou, que anula, né? Eu acho que esse é o ponto. O fato de a gente anular esse poder, essa construção, torna aí um homem um pouco, como eu posso falar, não chega a ser tóxico, mas eu vou colocar um contexto aqui que eu não sei se você pesquisou e tudo mais, mas o índice... Se eu não conseguir falar, eu vou fazer igual a Glória Pires. Não me sinto à vontade. Não sei opinar, Mas o índice de feminicídio ele aumentou nos últimos 10 anos quase 200%. Sim. Né? Isso por diversos fatores. Primeiro, por conta da divulgação. Né? Eu acho que cada vez mais está havendo aí uma comunicação entre as mulheres, uma comunicação entre o Estado e essa mulher sobre esse fato que antes não era dito, não era visto, né? Eu acho que isso é importante colocar sempre. Mas eu também sinto que isso também tem a ver com a falta desse poder do homem, sabe? O homem que ele não, que antes, né? O homem da minha geração, que eu cresci, vamos dizer assim, né? O homem que eu modelava era um homem que focava no trabalho, na família, na construção. Hoje é um homem que ele não está focado nisso. Ele está focado na bebida, ele está focado na mulherada, ele está focado no baile, na boate. E eu tenho essa sensação, e aí é minha, tá? De que esse homem ele está cada vez mais reduzindo, vamos dizer assim, reduzindo a sua maturidade masculina, entende? E aí eu queria saber a sua visão sobre isso. Então, falando sobre o feminicídio, foi evidente, principalmente
dentro do momento pandêmico. Esse aumento foi muito falado, eu falei, dei sei lá quantas entrevistas falando sobre isso, até porque o Justiceiras nos alimentava dessas informações. Houve realmente uma mudança dentro do núcleo familiar, foi acentuado o álcool, a droga, e com isso as contendas. Vivemos um momento agudo, sim, mas foi um momento agudo. E antes? Houve um aumento da violência, porém não aumentou as denúncias, que era uma coisa que era discrepante. Falava-se nas mídias, nas redes sociais, o aumento, porém as denúncias não aumentavam na proporção. Aumentaram, sim, mas não na proporção. O que nos remete a sempre existiu essa violência. Hoje eu tenho um canal maior. Hoje eu tenho mais rede de acesso para poder falar sobre isso. Não se esqueça que eu passei sobre tudo que eu passei há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Não foi no século passado, há 10 anos atrás. Sim. Tem 5 anos atrás que eu sequer conhecia que existia uma rede de apoio, que eu poderia ter uma medida protetiva. E isso já a violência é ligada à falta de informação, do dinheiro, e não é, gente. Eu não sou uma pessoa desinformada, eu tenho não só a psicologia como profissão. Psicologia é uma das minhas profissões, e não tinha informação. Então, em relação ao feminicídio, ele teve um aumento sim, mas é a grande questão, ele sempre existiu. Numa aula também do Guido Palhares, aquele psiquiatra que eu acho maravilhoso, porém, ele falou assim, gente, o perverso, o sociopata, o serial killer, eles sempre existiram. Não é uma coisa nova, né? Ele estava falando sobre as psicopatias. E sempre existiu. O que acontecia? Nós não tínhamos acesso. Não podemos esquecer que o nosso código tinha o direito à honra. Por que tinha esse item lá no nosso Código Civil, onde o homem podia defender a sua honra em relação à mulher? Se a mulher traísse, ele podia defender a honra. Você sabe outra informação também? Lá de trás, que a fidelidade ela era muito cunhada para a mulher. A mulher era muito cobrada dessa fidelidade em relação ao homem, a masculinidade do homem. Se a gente for no GMT, vamos ao livro mais antigo, a Bíblia, né? O cara podia ter Salomão teve 1000 mulheres, porém as mulheres eram encarceradas, porque ele precisava ter a certeza de que aquele filho era da linhagem dele, somente assim, né? Ele conseguiria perpetuar. Ou seja, a mulher ela fica com essa carga, e esse homem com essa masculinidade. Desculpa até te cortar. Desculpa até te cortar, mas tem até uma frase que alguns coaches aí da internet têm trago, que é assim, o homem é o único animal que não sabe que a prole é dele. Não, olha, que coisa ridícula, né? Ah, meu Deus. Ah, desculpa, falei até ridículo. Meu Deus, me perdoe. Pode falar o que você quiser. Falho, saiu.